Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo, que terá uma sexta-feira bem animada lá no Ninho do Urubu. A gente vai explicar por que será animada. Tem alguns eventos que vão acontecer no Ninho do Urubu, a gente vai contar aqui para vocês. Tem também negociação do Santos com o Flamengo pelo meia Vitor Hugo. O BAP, presidente, não está liberando Vitor Hugo para o Santos. E eu vou explicar aqui, vou dar aqui os motivos para vocês e vocês vão entender. Pelo menos eu acho que o BAP está agindo de uma maneira extremamente correta nessa negociação com o Santos. Quando eu der os motivos, eu acho que vocês vão concordar comigo ou não. Lembrando que isso aqui é um canal super democrático, cada um tem a sua opinião. E o Flamengo acertou a saída de goleiro campeão mundial sub-20 pelo Flamengo. Vai para um clube português. A gente vai contar aqui para vocês. Lohan também já viajando, muita coisa acontecendo no Flamengo e a gente vai trazer todos os detalhes no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e, óbvio, não deixe de hypar o vídeo. Isso é importante, beleza? Vamos hypar o vídeo aí. Vamos para as informações. Antes, galera, eu vou trazer aqui um assunto que gera muita polêmica no futebol brasileiro já há um bom tempo. Ontem, após o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense, o Memphis Depay foi às redes sociais para fazer uma reclamação sobre grama sintética. E o que acontece? Ele postou o seguinte: grama artificial mata o jogo. Brasil, quando você vai ouvir os jogadores? E nada mais, nada menos, o Neymar, que a gente sabe que, na minha concepção, longe de estar merecendo uma convocação para a seleção brasileira, não foi convocado, mas é o Neymar. Ele tem um nome muito forte. O Neymar respondeu: concordo, Memphis. Então, assim, é um assunto que a gente não pode esquecer. Eu, particularmente, acho que não deveria ter grama sintética, e não porque eu acho que machuca mais, machuca menos, mas eu sou a favor da padronização do gramado no futebol brasileiro. Ah, por que tem grama sintética? Eu acho que o clube coloca grama sintética porque não consegue botar um bom gramado para os seus jogadores atuarem, e tem também a questão de show, porque, enfim, é melhor, como é no Newton Santos, no Allianz Parque. Enfim, o Memphis Depay ontem jogou na grama sintética do Atlético Paranaense. O Flamengo e o Fluminense, por exemplo, que são donos, entre aspas, do Maracanã atualmente, eles são donos da gestão do Maracanã atualmente, eles estavam com uma dificuldade muito grande de deixar um bom gramado. Aparentemente, esse problema foi resolvido, porque ninguém mais tem reclamado do gramado do Maracanã. Então, eu sou a favor da padronização e não podemos deixar esse assunto de lado, porque num passado recente, aí, menos de um ano, vários jogadores se juntaram, fizeram uma manifestação nas redes sociais contra a grama sintética. Falando de Flamengo, o Flamengo terá uma sexta-feira animada lá no Ninho do Urubu, gente. Lembrando que o Flamengo está se preparando para pegar o Grêmio. Jogo domingo, 4 horas da tarde, todos os ingressos esgotados, mais de 64 mil pessoas estarão presentes no Maracanã. Uma linda festa, lembrando que é o último jogo do Flamengo no Maracanã antes da data FIFA. E nessa sexta-feira, lá no CT Jorge Elal, o Flamengo terá homenagem do time profissional aos meninos do Sub-20 pelo título mundial, entrega de placa de Arrascaeta, na verdade, pelo recorde de assistências no Brasileirão, e coletiva de imprensa com o meia Saul. Pois é, rapaz, dia animado no Ninho do Urubu. Flamengo que anda vivendo um ótimo momento dentro e fora das quatro linhas. Confesso para vocês que isso me dá até uma agonia. Flamengo vivendo uma paz durante muito tempo. Ai, meu Deus do céu. Cadê aquela plaquinha? Estamos em paz durante tantos dias. Bota aí. Muitos dias já, ainda bem, e que continue assim, porque o Flamengo recentemente, nos bastidores, estava gerando muita crise, dentro de campo estava indo muito bem.
Agora a gente conseguiu um equilíbrio aí. Equilíbrio esse que, na minha concepção, faz o BAP até tomar umas atitudes corretas em algumas negociações. O jornalista Lucas Mussetti, que acompanha o dia a dia do Santos, postou que o Santos ainda não avançou por Vitor Hugo por causa de BAP, presidente do Flamengo. Além de não querer reforçar um rival, o presidente rubro-negro lembra do caso Thiago Maia e por isso que há uma garantia de pagamento para fechar o negócio. Bom, eu apurei, o que me relataram não tem nada a ver com o caso Thiago Maia, até porque na ocasião o Santos, entre aspas, foi o menor dos culpados, porque envolvia o Internacional naquela negociação que acabou não rolando, porque o Flamengo exigiu garantias bancárias. E o Flamengo está certo, tem que exigir garantia bancária, independentemente do caso Thiago Maia ou não, o Flamengo vai exigir garantias bancárias. Eu vou dar um exemplo para vocês que poucas pessoas sabem ou se recordam. Quando o Flamengo vendeu Fabrício Bruno para o Cruzeiro em janeiro, à vista, foi porque o Flamengo aceitou a forma de pagamento que o Cruzeiro havia dito, de 2 ou 3 vezes, enfim, mas exigiu garantias bancárias. O Cruzeiro falou, o dono da SAF do Cruzeiro falou, garantias bancárias, eu tenho dinheiro. Aí o Flamengo virou, beleza, você tem dinheiro, então paga à vista. Ele falou, ok, pago à vista. É isso. E é isso que acontece, o Flamengo vai exigir garantias bancárias. E não é só o Flamengo que exige, não. O Atlético Goianiense, que está na segunda divisão do futebol brasileiro, exigiu garantias bancárias do Botafogo por um zagueiro, Alex, acho que é isso. O Botafogo não apresentou. O Botafogo também não apresentou garantias bancárias para contratar um zagueiro do Juventude. Juventude exigindo garantias bancárias. Eu não estou aqui criticando o Botafogo. Dar garantias bancárias envolve custo também. O Flamengo recentemente teve esse problema, entre aspas, de garantias bancárias para contratar o Carrascal. O Flamengo está certo em exigir do Santos. Está certo. Nem acho que seja questão de reforçar rival, porque o Santos hoje não é rival do Flamengo em briga por título por nada. Nada. Mas exigir garantias bancárias, o BAP está extremamente certo. Galera, o Flamengo acertou a saída do goleiro Lucas Furtado, campeão mundial sub-20 com o Flamengo e também da Libertadores no ano passado e esse ano, tá? Porque o Lucas Furtado não foi titular no gol no jogo contra o Barcelona, porque Léo Nanete vive uma grande fase e por conta de situações envolvendo ali os bastidores. Lucas Furtado não queria renovar com o Flamengo. O Flamengo fez proposta de renovação de contrato para ele, o atual vínculo dele até dezembro desse ano. Ele não quis renovar, o Flamengo, ciente que ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe, promoveu o Léo Nanete para esse jogo e aceitou a proposta do Vitória de Guimarães de Portugal de liberar o jogador de graça e ele, passando nos exames médicos, assinando tudo lá, o Flamengo fica com 50% dele e o Vitória de Guimarães fica com 50% e ele assina um contrato válido por 3 temporadas. Bom goleiro, mas não queria renovar com o Flamengo, já tinha deixado claro isso nos bastidores, pelo menos os empresários. O Flamengo, de uma maneira correta, inteligente, é melhor você ficar com 50% desse bom goleiro que vai render futuramente a perder tudo e mantê-lo aqui até dezembro. Não faz o menor sentido. Então o Flamengo novamente agindo certo aí em uma negociação, que o Lucas Furtado seja feliz no futebol português e consequentemente renda uma boa grana ao Flamengo futuramente, que vai manter 50% desse jogador de 20 anos. E por falar em 50%, Lohan já viajou para a Itália para se apresentar ao Pisa. Lembrando que o time italiano vai pagar 500 mil euros ao Flamengo pelo empréstimo de 1 ano. Ele, jogando 50% dos jogos durante esse empréstimo de 1 ano como titular, o Pisa é obrigado a pagar ao Flamengo 4 milhões de euros e adquirir 50% do atleta, e o Flamengo mantém 50%. Só que, desses 500 mil euros que o Flamengo vai receber pelo empréstimo, o Flamengo tem que repassar 150 mil euros ao Madureira, que é dono também de um percentual do jogador. Dos 4 milhões de euros, caso o Pisa compre futuramente, o
Flamengo também terá que repassar um percentual para o Madureira, que é dono de direitos econômicos do atleta também. Madureira é dono de 30% e o Flamengo é dono de 70% do Lohan atualmente. Por falar em percentual, o Flamengo não fica com nenhum percentual do Matheus Gonçalves, que eu já expliquei aqui para vocês, que já foi vendido por 9 milhões de euros ao Al-Ahly. Agora, a meta do Flamengo é conseguir negociar alguns jogadores que não estão sendo mais aproveitados e nem sequer são relacionados. É o caso do Michael, do próprio Vitor Hugo, inclusive, que tem negociação com o Santos, e também do Juninho, atacante que chegou no começo do ano, mas não está sendo mais relacionado pelo técnico Felipe Luiz. Bom, pessoal, essas são as informações de momento. Espero que você tenha gostado. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Não deixe de se inscrever. Flamengo voando dentro e fora de campo. Eu acho que assim tem que prevalecer, porque de fato o Flamengo acho que vive o melhor momento no ano, em todos os sentidos. Vocês concordam? Tamo junto. Beijo, forte abraço. Fui!